Estamos de volta com o Painel Cidadão. Muito bem, efetivamente com o Painel Cidadão e conforme anunciamos, com o advogado constitucionalista e também administrativo, Dr. Alexandre da Silva Carvalho. Dr. Alexandre, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui no Painel Cidadão e tenho certeza esclarecendo ao cidadão e dando as informações necessárias. Muito obrigado pela presença. Eu é que agradeço e, em primeiro lugar, saudações a você e aos telespectadores que certamente contarão com nossos esforços para esclarecer a população sobre o novo decreto. Ok. Muito se falou e se discute hoje em dia os resquícios da ditadura militar. Tá? Há uma campanha na imprensa em geral, principalmente na imprensa falada, em relação à Voz do Brasil, que ainda é um programa da ditadura, do regime militar, aquela coisa toda. Mas, na verdade, ninguém consegue tirar a Voz do Brasil do ar. Se reclamava também que ainda nos órgãos públicos o cidadão não tinha acesso às informações que necessitava. Sempre haviam barreiras, coisas secretas, haviam caixa pretas que não poderiam ser divulgadas, e aquela questão toda. Em novembro veio a Lei 12.527, que passou a vigir a partir de fevereiro deste ano de 2012. A lei é bastante clara em relação às informações, quer do cidadão comum com o cidadão comum, quer do cidadão com a administração pública, quer do cidadão com o seu empregador, enfim, em todos os órgãos. Essa lei vem tirar um estigma do Brasil. A Lei da Informação Federal, primeiramente, doutor Alexandre. Sim, a nova lei, ela visa conferir uma efetividade a dois princípios constitucionais: o do direito ao acesso à informação e o princípio da publicidade, que impera sobre a administração pública. Por meio desses dois princípios, é garantido ao cidadão o direito de obter do poder público as informações de que dela necessitar. Inclusive, a nova lei, ela assegura que o cidadão nem mesmo tenha que justificar o pedido em si, porque a informação é um direito do cidadão e um dever para a administração pública. Esse princípio é a regra, mas como toda regra, comporta algumas exceções. Tá. Você já quer falar dessas exceções ou deixaria as exceções para o capítulo do decreto? Bom, eu gostaria de, primeiramente, abordar o escopo da lei. Fique à vontade. O escopo da lei federal é conferir transparência aos atos administrativos, conferir ao cidadão uma participação nesses atos, inclusive para se evitar o alastramento da corrupção, que é um mal que permeia todos os âmbitos de administrações públicas neste país, e também visa garantir que direitos sejam respeitados pelo administrador público. Tá. Uma curiosidade. A lei fala no acesso à informação no geral, tá? Os lugares que a gente sempre encontra dificuldade de obter informações são nos órgãos públicos. Mas um lugar especificamente que eu tenho certeza que é de interesse da população em geral é na relação empregado-empregador. O empregador, às vezes, por dever de ofício ou por ainda estar arraigado lá atrás, tal, ele se nega a prestar informações de um funcionário. Informações boas, erros cometidos durante a relação de emprego. Essa lei também
aplica-se à relação empregado-empregador? Depende. A lei visa normatizar o acesso à informação dos entes públicos, das sociedades de economia mista e das empresas públicas. Se o regime for de CLT, no caso de empresas públicas, o empregado público poderá se valer dos benefícios previstos na nova lei federal. Caso seja da iniciativa privada, ele terá que se valer da CLT, do Código Civil, que vigora para todos os cidadãos. Ok. A lei veio atender aos anseios e, por fim, naquela questão de sigilo, de secretismo da ditadura. Essa lei era o que precisava no tocante à informação, doutor Alexandre. A lei federal, por enquanto. Nós devemos ter em mente que o funcionalismo público no Brasil carece ainda de um aperfeiçoamento para que os direitos assegurados na Constituição de 88, que é a chamada Constituição Cidadã, sejam de fato efetivados. Não são todos os servidores, há servidores, creio que é a regra, eficientes, cordiais, urbanos e céleres na sua atuação. Mas também existe uma minoria de servidores que preferem continuar num caminho inverso do emanado pela nova Constituição. A Constituição Federal assegurou o direito à informação. Existiam algumas leis esparsas, matérias tratadas no Código Civil, mas o ente federal preferiu compilar esses direitos e normatizar numa regra própria como se dará o acesso, o eventual prazo para a resposta de documentos que vão carecer de uma elaboração, de uma pesquisa mais apurada. Então, nesse sentido, ela conferiu regras rígidas e também responsabilidade ao servidor que retardar ou se omitir no acesso a essas informações pleiteadas. Tá, eu vou pedir só um minutinho a você, doutor Alexandre, a gente rodar os nossos comerciais rapidinho e no próximo bloco você continua nesta linha de raciocínio. Rapidinho nós voltamos. Voltamos em instantes com Painel Cidadão.